O tornado Ida chegou em um bairro comum em questão de minutos, trazendo consigo mais de 2 milhões de jacarés que habitavam as áreas próximas. Os jacarés nadaram no meio de carros flutuantes, casas inundadas e de pessoas nadando para a segurança, causando assim um dos ataques de animais mais aterrorizantes já registrados. Clique no botão curtir e inscreva-se agora. Estes são os últimos minutos aterrorizantes de Tim Satterley. Ao largo da costa da Louisiana, há uma ilha barreira cercada por águas cristalinas e pântanos exuberantes, a Grand Isle. Ela não só se orgulha de suas longas praias de areia e dos céus infinitos acima, mas também é lar de um ecossistema vibrante que vai desde pelicanos até golfinhos. Seus pântanos são uma mistura fascinante de azuis, marrons e verdes. No entanto, bem no interior das águas turvas, as águas dos pântanos são habitadas por um dos répteis mais antigos a percorrer o planeta, os jacarés. Eles se movem rapidamente e atacam sem remorso, representando uma ameaça mortal para aqueles que não exercem cautela neste território. Em 23 de agosto de 2021, os meteorologistas observaram com preocupação quando uma onda tropical no Mar do Caribe deu origem ao furacão Ida. Até o dia 27 do mesmo mês, o furacão passou por uma intensificação rápida, atingindo ventos sustentados de mais de 240 km por hora, com uma pressão central consideravelmente superior a 929 milibares. Isso foi motivo de alarme, pois significava que o furacão era de categoria 4, capaz de causar a destruição de propriedades no valor de bilhões de dólares e, ainda pior, a eventual perda de vidas humanas. Em 29 de agosto, 6 dias após sua formação, o furacão Ida finalmente atingiu a costa de Port Fourchon, Louisiana, criando estragos na cidade de Grand Isle. Como era esperado, o furacão de categoria 4 trouxe consigo uma ira de devastação. Tim Satterley era um morador de 71 anos de Slidell, ao norte de Grand Isle. O bairro de Tim também estava cercado por pântanos, cujos níveis de água estavam subindo rapidamente na tempestade. Felizmente, sua casa elevada se erguia acima das águas inundadas e estava entre as poucas que resistiram às fortes chuvas e ventos selvagens do furacão Ida. Ele era um homem que nunca se cansava de ajudar sempre que podia e, de bom coração, se voluntariou como cozinheiro para ajudar aqueles que haviam sido atingidos pelo furacão, deixando-os sem acesso a comida, abrigo e outros suprimentos essenciais. No dia seguinte, 30 de agosto, um dia após a tempestade intensa, Tim estava em casa com sua esposa quando sentiu a necessidade de sair para verificar algo no galpão atrás de sua casa. A tempestade, que havia trazido consigo a água dos pântanos circundantes e todo tipo de detritos, inundou a área ao redor da casa como um fosso. De repente, sua esposa Sandy ouviu um som pesado de respingos e temeu que Tim tivesse perdido o equilíbrio e caído na inundação. Ela se levantou instintivamente da cadeira de balanço e correu para fora. Ela encontrou seu marido sendo atacado por um jacaré de mais de 3 metros de comprimento que o havia prendido em uma rotação mortal. Ela observou enquanto o jacaré de 227 quilos rolava e torcia seu marido e era impulsionado por sua cauda poderosa. No processo, o animal acabou arrancando o braço de Tim de seu corpo. Ela rapidamente correu de volta para a casa e pegou qualquer coisa que suas mãos pudessem alcançar para ajudá-la a afastar o jacaré. Ao voltar para ajudar seu marido, ela viu o jacaré desaparecer sob a água suja e marrom, com o braço de Tim firmemente preso entre seus dentes afiados. Tim jazia em uma poça de seu próprio sangue que começava a manchar a água. Ele estava inconsciente. Sandy rapidamente o arrastou para fora da água e o deixou perto da varanda da frente antes de correr de volta para dentro de casa para pegar o telefone e chamar ajuda.
Infelizmente, não havia energia nem sinal de celular. Mas a visão horrível de seu querido marido foi o suficiente para fazê-la se esforçar ao máximo para conseguir ajuda. Ela sabia que a única maneira de conseguir sinal de celular era se mudar para um ponto mais alto, mas sem saber a localização exata do jacaré, ela temia que ele ainda pudesse estar por perto, à espreita pacientemente, esperando para atacar. No entanto, Sandy tinha um amor e dedicação inabaláveis por seu companheiro de vida e estava disposta a enfrentar a morte pelo bem de seu marido. Ela entrou na água e partiu em uma canoa em busca de sinal para ligar para o 911. Em meio às suas tentativas para recuperar o fôlego enquanto tentava se acalmar, ela fez uma chamada de socorro para o escritório do xerife de St. Tammany Parish e os informou sobre o incidente infeliz. Após a chamada, ela percebeu que havia remado mais longe de sua casa do que o esperado. Ela ficou chocada. Não havia ninguém para proteger seu marido indefeso. Com o coração batendo forte em seu peito, Sandy remou rapidamente de volta para casa, evitando habilmente os carros flutuando sem rumo e os destroços pelo caminho. Ela chegou a casa quase ao mesmo tempo que os primeiros socorristas, onde fizeram uma descoberta chocante. O corpo de Tim, sem resposta, não estava mais onde ela o havia deixado na varanda. Ela procurou freneticamente pela casa, verificando meticulosamente cada cômodo, mas ele não estava em lugar algum. Tim havia desaparecido. A única evidência de sua existência era a poça de sangue na varanda que havia sido parcialmente lavada pela água da inundação. Os oficiais vasculharam a área circundante, mas sua busca foi mal sucedida. Suposições foram feitas de que o jacaré que havia levado seu braço havia retornado para reivindicar o restante dele enquanto Sandy remava em busca de ajuda. No entanto, Tim Satterley não poderia ser dado como morto sem o corpo. Os oficiais sempre presumirão que uma vítima está viva e desaparecida, a menos que a pessoa tenha passado por uma catástrofe insuperável ou esteja desaparecida por 5 anos consecutivos. Os oficiais não podiam declarar Tim morto sem seu corpo. Eles precisavam encontrá-lo. Deputados do xerife e agentes de vida selvagem e pescas da Louisiana iniciaram investigações para localizar tanto o jacaré quanto o corpo de Tim. Com mais de 2 milhões de jacarés na Louisiana, eles sabiam que a busca pelo culpado responsável era uma tarefa com poucas chances de sucesso. No entanto, com um corpo desaparecido, eles estavam dispostos a arriscar. Colocaram armadilhas ao redor dos pântanos circundantes e vasculharam a área a pé com cães farejadores e drones do alto. Felizmente, 2 semanas depois que Tim desapareceu, um drone capturou um grande jacaré de mais de 3 metros de comprimento perto do local do ataque. As autoridades o capturaram e notaram que ele pesava 504 libras. Isso se encaixava perfeitamente com as descrições que Sandy lhes havia dado no dia inesquecível do ataque. As autoridades, então, o abateram com um tiro entre os olhos. Isso era necessário para garantir que o predador impiedoso nunca mais matasse e atacasse outro ser humano. O réptil foi então transportado para um laboratório seguro para uma necropsia, onde agentes de vida selvagem o abriram, revelando fragmentos de restos humanos em seu estômago. Elementos de um rosto humano ainda estavam intactos. No entanto, os restos humanos ainda não haviam sido confirmados como pertencentes a Tim Satterley. Amostras de DNA foram coletadas dos filhos de Tim, que teriam DNA semelhante ao de Tim. E os resultados mostraram 11 pontos de comparação que correspondiam às partes do corpo humano encontradas no estômago do jacaré. Os dentes e parte do maxilar encontrados também passaram por análise com um odontologista forense, e os resultados eram consistentes com os registros dentários de Tim.
As investigações levaram à conclusão de que este jacaré era o culpado responsável por perseguir, matar e comer Tim Satterley. Por mais horrível que fosse, ainda era um pouco reconfortante para sua família que seus restos mortais tivessem sido encontrados e o jacaré já não representasse uma ameaça. Agora, eles poderiam enterrá-lo com dignidade. O ataque fatal a Tim foi o primeiro do tipo na Louisiana em quase 200 anos. Agora você sabe, um furacão pode inundar as ruas em minutos e trazer consigo todos os predadores que nadam na água.